Eclesiastes, capítulo 1. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo isso é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando e no final, que vantagem tem tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sendo o mesmo todo o tempo. E o sol continua a nascer e a se pôr e volta a seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois sopra para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar nunca fica cheio. As águas voltam para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande, tão terrível, que não dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer, veja, isto nunca aconteceu antes? Não tem nada de novo, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascer, e tudo vai continuar acontecendo. Ninguém lembra do que aconteceu no passado, e quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vão lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam números. Eu pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio de todos os reis que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria, o que é o conhecimento, mas sim procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, e o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso tudo é a mesma coisa que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais ela sabe, mais ela sofre. Eclesiastes, capítulo 2. Então resolvi me divertir e gozar dos prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice, de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então me resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa possa fazer aqui na sua curta vida aqui na Terra. E realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas, construí açudes para regar as plantações, comprei muitos escravos e além desses tive outros nascidos na minha casa. Eu tive mais gado e mais ovelha que todas as pessoas que já moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata, ouro e
quantos e quantos tesouros. Homens e mulheres cantaram e se divertiram. Eu tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu tive. Eu fui muito grande. Eu fui mais rico que todos que já viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. E nunca me faltou nada. Eu consegui tudo que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. Mas, quando pensei em todas as coisas que já havia feito e no trabalho que já tinha tido para fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. É como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então eu comecei a pensar comigo mesmo o que é ser sábio e o que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, só pode fazer o que já fizeram todos os reis que reinaram antes dele. Eu cheguei a essa conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, sem dúvida, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Aí eu pensei assim, o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também, que sou sábio. Então, o que eu ganhei sendo tão sábio? Eu respondi, eu não ganhei nada. Se eu sou igual a um tolo, ninguém lembra para sempre dos sábios, assim como ninguém lembra também dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos, todos nós vamos morrer, todos nós morreremos, tanto os sábios como os tolos. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimento. Tudo teria sido ilusão. Eu apenas teria corrido a minha vida toda atrás do vento. Tudo que eu teria conseguido com o meu trabalho não adiantaria nada para mim. Sabia que teria que deixar tudo para um outro rei que vai ficar no meu lugar. E ele poderia ser um sábio também. No entanto, ele seria dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho. E ficaria com tudo que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, eu vou ter que deixar um dia, porque tudo é ilusão. Então, eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria e conhecimento e inteligência, com garra para conseguir alguma coisa, para ter alguma coisa, e depois vai ter que deixar tudo para alguém que não fez nada e não merecia aquilo. E isso também é ilusão. E não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que ganhamos com isso? Nada. Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupação e desgosto e angústia. Não podemos descansar, nem de dia nem de noite. Tudo é ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer na vida é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo estas coisas vêm de Deus. Sem Deus, nada teria. Sem Deus, como teria o que comer ou como poderia nos divertir? Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento e felicidade a todas as pessoas que Ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhe, economize, junte muita riqueza, mas que suas riquezas é dada às pessoas de quem Ele gosta mais. E tudo isso é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é como correr atrás do vento. Nada
vale a pena, tudo é ilusão. Eclesiastes, capítulo 3. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e de arrancar, tempo de matar e tempo de colher, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar elas. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo de procurar e há tempo de perder. Há tempo para economizar e há tempo para economizar. Há tempo de rasgar e há tempo de remendar. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Há tempo de errar, há tempo de odiar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. E o que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que elas fiquem preocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, eu entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho, a cada instante da nossa vida. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar, porque uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer novamente. Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde haveria estar a justiça e o direito que a gente encontra é a vontade. Tudo que a gente encontra é vantagens, porque Deus os julgará tanto os bons quanto os maus, porque tudo que acontecerá neste mundo, tudo que a gente faz acontece na hora que tem que acontecer. Aí eu cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que elas não são melhores que os animais. No final de contas, as mesmas coisas que acontecem com as pessoas humanas acontecem com os animais. Todas as pessoas e os animais morrem. O ser humano, nós, não levamos nada sobre os animais. Como você vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar. Isto é, iremos para o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá, para o pó da terra. Como é que alguém pode ter a certeza que o sopro de vida de um ser humano vai para cima, ou que um sopro de vida de um animal desce para a terra? Mas sim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter o prazer e usufruir do nosso trabalho. Essa é a recompensa que teremos de Deus. Como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Eclesiastes, capítulo 4. Então olhei de novo para toda a injustiça que existe, que eu vi de testemunho. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham poder do seu lado. Por isso, cheguei novamente a esta conclusão.
Aqueles que morreram são mais felizes dos que continuam vivendo. São mais felizes de todos, são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há nesse mundo. Também descobrir por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso na vida e em seus trabalhos. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo isso é ilusão. Tudo é como correr atrás do vento. Dizem que somente um louco seguiria o ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, pode até ser, mas é melhor ter pouco nas mãos, com paz e espírito, do que ter as duas mãos cheias, com muito trabalho e tentar pegar o vento. Descobri que na vida há alguma coisa a mais que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem filhos, sem amigos e sem rumo, sempre trabalhando muito e nunca ser satisfeito com as riquezas que tem. Para que é que ele trabalha tanto e deixando de aproveitar as coisas da vida? Isso também é ilusão, é tudo ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um. É melhor ter duas pessoas trabalhando junto porque podem ganhar muito mais. Se uma cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica caído, continua em má situação porque não tem o que ajude a levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos, se aquecer, se esquentar. Mas se tiver um sozinho, como é que ele vai se sentar? Dois homens podem resistir a um ataque que poderia destruir um deles se estivesse sozinho. Uma corda com dois ou mais cordões é mais difícil de arrebentar. Um moço justo é mais sábio do que um que não tem conhecimento. Um homem pode sair da cadeia e se tornar o rei do país, mesmo tendo sido pobre. Eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existem entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas é muito grande, no entanto, não deixa de ser rei e ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão, é tudo como correr atrás dos ventos. Eclesiastes, capítulo 5. Tenha cuidado quando for no campo. Não ofereça seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem o que estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar. Não faça a Deus nenhuma promessa apressada, porque Deus está no céu e você está aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelo você terá. Quanto mais você falar, mais tolice você dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo urgente, porque Deus não gosta de tolos. Então faça o que prometeu e faça rápido, porque é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e depois não cumprir. Não deixe que suas próprias palavras o façam pecar, mas sim você não terá que dizer aos sacerdotes o que você queria dizer, não era bem aquilo. Para que fazer Deus fazer irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões, em tudo que disser, você deve ter medo de Deus. Não fique admirado quando você
não está em algum lugar. Ou quando você vê o governo fazendo injustiça e negando aos pobres os direitos deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela. E as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito com ele. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Quanto mais tiver, mais quer. Quanto mais rica aquela pessoa é, mais bocas tem para alimentar, mais tem para gastar. E o que ela ganha com isso é só de saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir direito. Eu tenho visto neste mundo muitas coisas tristes. Algumas pessoas economizam demais, muito dinheiro, e sofrem com isso. Perde tudo no mau negócio e assim não deixa nada para seus filhos, para seus herdeiros. Como entramos neste mundo, assim também vamos sair. Isto é, sem nada, nu, do jeito que nascemos. Apesar de todo o nosso trabalho, de tudo que conquistarmos, não podemos levar nada dessa vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo da mesma maneira que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, correndo atrás do vento. O que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão, na tristeza, preocupado, sempre correndo atrás do vento para querer conquistar muito e acaba que não conquistamos nada. Então cheguei a essa conclusão. A melhor coisa que uma pessoa possa fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou, aproveitar cada instante da sua vida, aproveitar bem o que ganhou do seu trabalho. Essa é a melhor parte da vida. Se Deus te der riqueza e prosperidade e deixar que aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus e você não sentirá o tempo passar, por Deus encherá o seu coração de alegria. Então usufrua de tudo que Deus lhe deu, porque essa é a maneira correta. Eclesiastes, capítulo 6. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo. Deus dá a alguns tudo que deseja, riquezas, propriedades e bens, porém depois não deixe que eles aproveitem nada disso. E é algo muito estranho, é a outra pessoa que vem e aproveita e não eles. O que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um enterro decente? Eu digo que uma criança que nasce morte tem mais sorte do que uma pessoa dessa. É inútil a vida dessa criança. Ela desaparece na escuridão onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida neste mundo, mas pelo menos ela vai ter mais descanso do que aquele homem que poderia ter vivido 2.000 anos sem nunca ter aproveitado nada de tudo que possuiu e teve. Porque, no fim, todos vamos para o mesmo lugar. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem os sábios sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que sempre estar querendo mais. Tudo que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer,
já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que nós não podemos discutir com quem é mais forte do que nós e do que já determinou tudo que vai acontecer. Uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolice dizemos e não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nessa vida de ilusões, vida que passa como uma sombra? Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte? Não podemos saber nada. Eclesiastes, capítulo 7. Mais vale um nome limpo do que o perfume mais caro que existe. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há um velório do que ir em uma casa onde há festa. Porque onde há luto, onde está sendo o velório, lá nós lembraremos também que um dia iremos morrer. E na festa nós não vamos lembrar disto. Porque a tristeza nos faz mais cativo. Quem só pensa em se divertir à toa é tolo. E quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada de um tolo é como o estalo dos espinhos queimando no fogo. Quando o sábio usa a violência, ele se torna um tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu jeito. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Essa pergunta não existe e não é inteligente. Todos nesse mundo devem ser sábios. Deve ter sabedoria, porque ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que qualquer dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserta nossas vidas. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Ninguém. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus que manda tanto a felicidade quanto as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas mais que continuam vivendo sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você vai morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, você vai ter sucesso em tudo. Porque a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 governadores juntos podem fazer por uma cidade ou por um estado. Não existe ninguém no mundo que faça sempre tudo direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo que os outros dizem, porque você pode ouvir os empregados falar mal de você, porque você sabe muito bem que você tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isto e estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia pensar na sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas
estava decidido a encontrar sabedoria e desvendar e achar todas as respostas para as minhas perguntas. Eu queria saber por que a vontade, a maldade, a falta de juízo e a loucura fazem de uma pessoa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, o amor que ela oferece é armadilha para te pegar. Os seus braços são correntes para te prender. O homem que agrada a Deus consegue fugir desse tipo de mulher, mas os pecadores não conseguem. Eu descobri isso quando procurava resposta para minhas perguntas. Procurei outras respostas também, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um só que eu poderia respeitar. E entre as mulheres, entre milhares, eu não encontrei nenhuma que eu poderia respeitar. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez ímpios e direitos, mas nós complicamos tudo. Nós não sabemos o que faz, o que é certo e o que é errado. Nós não somos perfeitos. Eclesiastes, capítulo 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna empática, mesmo que ela seja feita. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada, porque o rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Bem quanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá, porque as pessoas que têm sabedoria sabem como e quando agir. Existe o tempo certo e o modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos cantar. Ninguém pode dominar o vento, nem segurar. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Quando ela vem, ela acontece naquele dia e naquela hora. Nós temos que enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam dominados por eles. Eu vi o enterro de pessoas más. Na volta do cemitério notei que eram elogiada, e isso na mesma cidade onde havia feito mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados como deveria ser. Um criminoso pode cometer 100 crimes e pode continuar a viver. Eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não ocorrerá bem para os maus, porque a vida deles passa como a sombra. Eles morrerão jovens porque não temem a Deus, porque são criminosos e vivem na iniquidade, cometendo crimes. Mas isso não tem sentido algum. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. Isso também é ilusão. Por isso, estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos com a vida que Deus nos deu para vivermos neste mundo.
Todas as vezes que eu tentei me tornar sábio, entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca vai entender. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não conseguem compreender. Eclesiastes, capítulo 9. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso e cheguei à conclusão de que Deus controla tudo e a todos. As pessoas sabem o que elas fazem, o amor e até o ódio delas. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, porque a mesma coisa acontece com os honestos e desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com pessoa que faz juramento e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos. E isso é o pior de tudo que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de vontade e de loucura, e de repente elas morrem. Mas, enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança de que é melhor ser um cão vivo do que um leão devorador morto. Sim, os vivos sabem que vão morrer um dia, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada, porque eles estão completamente esquecidos, estão mortos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com ele. Nunca mais lhe tomarão parte do que acontece aqui neste mundo. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito enquanto você viver neste mundo de ilusões. Aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo que você tiver que fazer, faça da melhor maneira que puder fazer, porque os mortos não fazem nada. Ali não existe mais pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que todos nós vamos morrer um dia. Eu descobri também outra coisa neste mundo, que nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que vencem as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte de cada um e da ocasião, porque ninguém sabe a hora que a desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente em armadilhas, ou como peixes que caem na rede e nos anzóis, assim também nós poderemos cair na desgraça. Há coisas que eu vi que são bons exemplos de quando a gente não se dá valor à sabedoria. Ali, na pequena cidade onde morava pouca gente, o seu exército, um rei poderoso atacou aquela cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar suas muralhas e destruir tudo. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Ele era tão inteligente, tão sábio, que poderia ter salvado a cidade.
Acontece que ninguém lembrou dele, ninguém foi falar com ele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia, mas ninguém presta atenção no que ela diz. Mas é melhor ouvir as palavras de uma pessoa calma do que os gritos de uma reunião de todos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode acabar com os seus planos e a sua vida. Eclesiastes, capítulo 10. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o seu valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo. Até aqueles que não conhecem, que não têm sabedoria, observam sua falta de juízo. Se uma autoridade se desagradar com você, aceite, porque você pode ser perdoado se não perder a calma. Eu tenho visto neste mundo as injustiças que são cometidas pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor, pessoas sábias. Eu tenho visto escravos andando a cavalos e príncipes andando a pés como se fossem escravos. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acabará se machucando. Se você deixar o machado perder o corte e não afiar, vai trabalhar muito mais, vai ter que ter mais força. É muito melhor planejar antes de agir do que fazer sem planejar. Não adianta nada você saber encantar cobras se você deixar que uma delas lhe morda. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolice e acaba falando coisas absurdas demais. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo que não consegue encontrar o caminho de casa, se desgranha de tanto trabalhar. Vive trabalhando o tempo todo e não conseguirá nada. Um país vai mal quando aquele que governa se deixa levar pela opinião dos outros. E quando as autoridades começam a se divertir logo pela manhã. Mas um país vai muito bem como quem governa sabe controlar e tomar decisões e comer na hora certa e não bebe demais. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado de sua casa, ele vai ficar cheio de goteira, vai chover dentro da sua casa e sua casa cairá. As festas ajudam a gente a nos divertir e o vinho nos ajuda a nos alegrar. Mas se nós não tivermos dinheiro, nós não podemos ter nem uma coisa nem outra. Não critica o governo, nem mesmo em pensamento. Não critica o homem rico, nem mesmo dentro do seu próprio quarto. Porque o passarinho vai escutar e vai contar para eles. E ele ficará sabendo que você falou mal dele. Eclesiastes, capítulo 11. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo
você terá um grande lucro. Aplique-o em vários lugares, em lugares diferentes, em negócios diferentes, porque você não saberá que crise pode acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, é porque a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ela ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca vai plantar e nunca vai colher nada. Porque Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro de uma barriga de uma mulher, assim também você não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você também não sabe se todas as sementes que você plantou crescerá bem ou se uma crescerá melhor do que a outra. Como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol. Viva alegre durante todos os anos da sua vida. Mas mesmo que você viva muitos anos, lembra-se que ficará morto durante muito mais tempo. Quando você morrer, tudo acabará e tudo que acontece é ilusão. Jovem, aproveita a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e puder e siga os desejos de seu coração, mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer, se for bom ou mal. Não deixe que nada lhe preocupe ou lhe faça sofrer, porque sua mocidade dura pouco. Aproveite então cada instante da sua vida enquanto for moço. Eclesiastes, capítulo 12. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham dias maus e chega os anos em que você dirá: eu não tenho mais prazer da vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol e das estrelas perderam o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços que sempre defenderão, que sempre foram fortes, começarão a ficar fracos, e as suas pernas, que agora são fortes, também ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mais mastigar a comida. A sua vista ficará fraca, que você não poderá mais ver as coisas claramente, se não for com óculos. Você também poderá ficar surdo e não poderá mais ouvir o barulho da rua, não poderá mais ouvir o vento, uma música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Você não poderá mais ouvir nada. Então você vai ter medo de lugares altos, você até para caminhar vai ter dificuldade. Seus cabelos ficarão brancos, você perderá o desejo e o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para nosso último descanso. Por isso, vamos aproveitar o máximo enquanto se pode se aproveitar. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa. Muitas pessoas irão chorar por nós, porque nossa vida irá se acabar como uma lamparina que cai e quebra, como se um cordão de prata que quebra, ou um pote de barro que quebra quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra de onde ele veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que é dele, a ele pertence. É ilusão tudo isso, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão, tudo é como correr atrás dos ventos, tudo é ilusão.
O sábio, usando o seu conhecimento, continua a ensinar o povo tudo o que sabia, tudo que ele estudou, tudo que ele examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Ele procurou usar palavras agradáveis e tudo que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como os pregos fortes, bem pregados na madeira. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as suas ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero te dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos, mas estudar demais cansa a mente. De tudo que foi dito aqui, a conclusão é esta: tema a Deus, obedeça seus mandamentos, siga o seu caminho, porque foi para isso que fomos criados. Porque um dia nós temos que prestar conta a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizemos em secreto, seja de bem ou seja de mal. Tudo nós vamos prestar conta um dia com Deus. Portanto, meus amados, como nós acabamos de ver nesses 12 capítulos de Eclesiastes, vimos que existem vários tipos de pessoas. Pessoas sábias, pessoas tolas, pessoas loucas, pessoas sem juízo. Existe o pobre, existe o rico, existe o homem mau, existe o homem bom. Mas existem aquelas pessoas que são gananciosos, que só pensam em riqueza, em poder, e que vivem sem descanso, só vive por trabalho, trabalha, não dorme, não descansa, só na ganância de ter. São chamados homens gananciosos. E isso aí não adianta em nada. Como nós vimos em Eclesiastes, nada vale a pena tanto esforço. O que Deus quer de nós é que nós vivamos bem, que nós vivemos na sabedoria, na inteligência, que nós sejamos sábios, que nós aproveitamos a nossa mocidade enquanto a gente pode aproveitar, porque na velhice nós não podemos aproveitar nada e o final de tudo é a morte. Então não adianta você só trabalhar, só conquistar, só ter a ganância de ter, do poder, se você não usufruir. Então viva cada dia, cada instante, cada momento que você puder. E enquanto você puder, enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver o dinheiro para gastar, gaste, coma do bom e do melhor, beba do bom e do melhor, do que você puder. Seja sábio, seja inteligente. Não faça maldade com ninguém, porque Deus é o justo, todo-poderoso, e Ele é justiça, e Ele está vendo tudo que acontece aqui. Não seja igual o tolo, o louco, que só quer e só pensa nele. Não pense só em você, pense nos seus irmãos, nos seus familiares, nos seus amigos. Se você puder fazer o bem, pratique o bem. Se você puder ajudar alguém, ajude, porque isso é que agrada a Deus. Porque o dia que você morrer, você não vai poder fazer mais nada, você não vai poder viver mais nada, porque lá tudo acaba. E são poucos os seus dias aqui na Terra, mas são muitos os seus dias quando você morrer, que você for para o pó da Terra. Você vai ficar lá muitos e muitos dias. Então, por isso, pense bem, seja inteligente, se divirta, curta, usufrua da vida, de tudo que Deus lhe deu, de tudo que Deus pôde lhe oferecer. Use o que puder usar. Seja sábio, seja inteligente, seja maduro e seja uma boa pessoa. Contigo mesmo, com teus familiares, com a tua esposa, com os teus filhos, com teus amigos, com teus irmãos, com quem você puder ser, seja,
porque você está fazendo o bem. Se você praticar o bem, você será recompensado muito mais os seus dias aqui na terra. Porque quem faz o bem, Deus está olhando lá de cima tudo que nós fazemos. E Ele nos deixa à vontade para que a gente faça o que a gente quer. Mas é Ele que dá a última palavra. E assim é que funciona as coisas. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, o que você achou. Se você quer que a gente continue fazendo livros da Bíblia através de vídeos através de livros da Bíblia, e que eu vou continuar fazendo para você. Muito obrigado a todos.